Olá, meu amigo e minha amiga, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, obrigado por ter se tornado membro do nosso canal. Aí eu comecei a fazer um roteiro do começo, né, que é quando aconteceu essas histórias aí, como é que se diz? Eu não chamo de paranormal, né? Eu chamo mais de histórias assim, luminosas, eu acho mais bonito. Você tem razão em relação a isso, Sim. né? Porque, para mim, eu acho que o único paranormal que existe é nós, o ser humano, né? Porque o normal é lá do outro lado, né? A gente passa mais tempo lá do que aqui, né? Então, Gostei. então eu acho Verdade. que a gente tem que igual eu sempre falo, né? O problema do mundo vai ser o mesmo, vai ser até o dia que todo mundo entender que o importante é amar e respeitar as pessoas. O resto, né? Uhum. Mas infelizmente com o Covid a gente viu, né? Porque a gente vê que os países ricos vacinaram tudo e os pobres, né? O Brasil até passou os Estados Unidos, né, em quantidade de vacinados, totalmente vacinados. Beleza. Então, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade aí em compartilhar conosco das suas experiências. E fique à vontade para se apresentar, né? E fazer o seu relato de acordo aí com o seu roteiro. Depois a gente vai bater um papo sobre ele, sobre os temas que forem surgindo, né? Então, bom, eu me chamo Carlos Fernando Viotto, né? Eu nasci aí no Brasil, nasci no estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Eu sou filho de nordestino e de ítalo-brasileiro, né? Como a gente fala, que é o pessoal do final do papai, que já fala que já está lá do outro lado, né? Ele era de origem italiana, né? Inclusive eu tenho a dupla cidadania e moro aqui na Europa porque eu tenho, pelo lado do meu pai, né, essa possibilidade. E a minha mãe era aí do norte do Brasil, né? Do estado do Ceará. Inclusive, foi onde tudo começou, né? Porque quando eu era criança, a gente mudou para Sobral, no Ceará. E a gente passou um tempo lá em Sobral, depois em Pacajus. E tudo começou, né? Essas experiências luminosas, né? No estado do Ceará, na cidade de Pacajus. Sim. Eu tinha mais ou menos 7 anos, ia fazer 8, mais ou menos, né? E foi aí que começou todas essas experiências, né? Que hoje somente com 45 anos que eu estou começando a entender o porquê, né, de toda essa experiência, por que aconteceu desta maneira, né? Porque a primeira coisa que a gente pergunta é assim, por quê, né? Por que eu, né? Quem sou eu, né? E aí, no ano de 85, no estado do Ceará, lá em Pacajus, eu estava dormindo na rede, né? Porque aí no norte a gente na época dormia muito em rede, né? Principalmente no Ceará, né? Aí eu estava dormindo na rede e de repente eu vi, assim, acordei de madrugada e eu vi assim na porta da casa uma mulher toda luminosa, maravilhosa, brilhava. Sim, mas de um brilho, como se fosse dourado, sabe? Uma coisa assim maravilhosa, uma mulher muito bonita, sabe? E eu era muito criança, eu fiquei com medo. Então, assim, na hora que eu vi ela na porta da casa, ela entrou, né? Andando, com aquela luz enorme. Emitia luz o corpo Que dela. emitia de luz de todo quanto é lado. E eu dormindo na rede, eu vi aquilo, falei, mãe? Eu pensei que era minha mãe. Porque era uma mulher tão assim, sabe? Rindo, com amor, com uma delicadeza, sabe? Aí ela riu para mim e me olhou. Aí ela veio em direção a mim. E quando ela veio em direção a mim, eu fiquei com medo de cobrir a cabeça. Eu falei assim, nossa, não é minha mãe, não. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiquei quieto, né? E de repente eu vejo uma mão. Não era uma mão, era uma coisa luminosa que tirava o lençol para baixo. Né?
E quando eu vi que estava começando, estava quase descobrindo a minha cabeça, eu gritei. Né? Eu dei um grito muito grande, acordei a casa inteira, né? E quando eu gritei, eu tirei o lençol que estava cobrindo a cabeça e olhei, né? Mas aí a porta, no caso, já estava fechada, né? Esta pessoa não estava mais lá. E eu fiquei durante vários dias, assim, sem falar. Eu não entendia, falei com a minha mãe, expliquei a situação, falei com meu pai. Ninguém escutou, ninguém deu atenção. Falou assim, não, isso é coisa de moleque, coisa de criança, né? Ele viu uma mulher luminosa, não sei o quê. Só que aquilo me marcou demais. Eu falei, nossa, né? Era assim, era como se fosse um anjo, né? Eu não sei muito bem explicar. Era assim, era realmente uma experiência luminosa, porque essa pessoa mandava uma luz, mas uma luz assim enorme, sabe? Em volta dela era só luz, né? Ela vestida com uma grande roupa assim toda dourada, branca, né? Branca, assim, luminosa, dourada, sei lá, umas luzes assim, com a cabeça coberta com lenço assim, que caía assim no ombro, muito bonita, um sorriso, um cabelo muito bonito, né? Era assim, era um negócio que, né? Eu falei, meu Deus, né? O que lhe assustou mais foi a questão da luminosidade, da aparência transcendental dela. Não, a aparência transcendental dela, eu não fiquei assim muito com medo nem nada, não. Foi quando ela olhou para mim e riu. Mas assim, não era um sorriso, assim, mostrando os dentes, era um sorriso de ternura. Que quando eu era criança, eu não tinha ideia do que era isso. Principalmente, né, um menino, né, tal, a gente não está acostumado com esse tipo de ternura, assim. Mas um sorriso, hoje, com a idade, eu me lembro, tem uns flashes ainda, era um sorriso de ternura, né? Ela olhou para mim com uma ternura de mãe, como se a mãe olhasse para um filho. É por isso que na hora eu falei mãe, eu pensei que era minha mãe. Mas a minha mãe estava dormindo no quarto. Né? Sim. E aí, bom, aí foi indo, né? Aí, em 86, meu pai a gente teve um acidente de carro. Lá em Pacajus, né, na época de política, se eu não me engano, teve um acidente de carro, um Jeep, meu pai estava dirigindo um Jeep, e ele saiu fora da estrada, ele estava trabalhando com político, se eu não me engano, e ele saiu da estrada, né, e quando ele viu uma pessoa saindo assim do rio, né, e era uma estrada de terra alta, e os rios eram dos dois lados, e ele estava andando assim, né, e estava vindo, era de noite já, né, e ele viu uma pessoa saindo. No que ele viu, ele ficou com medo e ele tirou para o lado, né? E nisso que ele tirou para o lado, a estrada, como era muito pequena, o carro entrou na ribanceira, né? Aí o Jeep capotou. Só que e vocês estavam dentro do carro? Meu pai estava dirigindo, tinha uma moça do lado dele e eu estava com outras pessoas atrás e estava segurando no ferro. O Jeep não tinha capota, né? Não tinha. Aí o que foi muito interessante, assim, foi que nesse momento que assim, alguns momentos antes do Jeep, assim, cai e ir para a ribanceira, eu vi uma mão muito grande em cima da minha mão. Eu olhei assim, eu fiquei olhando para ver quem era que estava pondo a mão em cima da minha mão. Porque eu estava segurando no ferro sozinho. E eu vi uma mão muito grande em cima da minha mão. E como tinha muita gente em cima do Jeep, eu não vi de onde vinha essa mão. Mas tinha uma mão em cima da minha mão. Mas uma mão assim que me apertou a mão e segurou, sabe? Sim. Aí o Jeep entrou na ribanceira, ele capotou, tinha um monte de gente dentro, pulou. A maioria das pessoas pulou. Eu fiquei grudado naquilo ali. Porque essa mão segurou minha mão lá. Sim. E quando o Jeep estava capotando, alguém entrou com como é que eu posso dizer? Era como se alguém estivesse me segurando contra a barra de ferro. Eu só sei que eu acordei, o Jeep estava em cima da minha perna. Né, a barra de ferro estava em cima da minha perna. Aí, mas eu senti assim, quer dizer, aí veio a polícia e tal, né, tiveram que levantar para tirar a minha perna. Depois eu não tive problema nenhum com a perna, mas... Não chegou a quebrar a perna, não? Não chegou, nem quebrar, nem nada. E o pior é que o Jeep estava em cima da minha perna. Aí, né, aquela coisa assim, se eu tivesse pulado, se eu não tivesse pulado, se eu tivesse sido jogado para trás, porque tinha uma cerca, né, uma cerca de arame farpado e tudo.
Eu fiquei pensando, nossa, como é que... Sabe, aquilo ficou... Aquilo também. Aí foi a segunda coisa. Né? E as outras pessoas se machucaram, não? Não, teve gente que se machucou, assim, não foi um machucado grave, né? Levemente. Teve gente que se machucou levemente. Mas eu fiquei grudado no ferro. Era como se alguém estivesse me grudando no ferro. Todo mundo pulou, só ficou eu. Só eu que fiquei grudado É. naquele ferro. Aí Mas, graças acordei. a Deus, não teve nenhum Não teve nada. ferimento. Quer dizer, eu acordei. Quer dizer, eu acordei, porque quando eu vi, eu já vi que o Jeep estava de ponta cabeça. Eu era criança, né? Eu acordei, eu já estava de ponta cabeça, eu só me lembro que tinha um monte de gente em volta de mim, né, tal, as pessoas que tinham pulado fora, tentando levantar o Jeep, porque o Jeep estava em Então cima da você minha perdeu perna. os sentidos, né? Mas não levou nenhuma pancada na cabeça. Não, nada. Nada, 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 nada. Só como se estivesse dormindo, sei lá. Por isso que eu falo, tem coisas que a gente não entende, né? Tem coisas assim que a É. gente vê, a gente fala, né? Talvez se eu tivesse pulado, eu acho que eu deveria ter sido bem pior, né? Mas ali só aconteceu isso, só o Jeep em cima da perna e mais nada. Você Bom, foi aí protegido. é como se fosse um guia, um anjo. Vamos Um por anjo. assim. Aí o que aconteceu? Aí a vida passou, a gente voltou para o estado de São Paulo, né? Porque na época, nos anos 80, em 89, a gente voltou para São Paulo. Aí, no começo dos anos 90, assim, mas eu já nessa época, eu já comecei a ver uns negócios meio esquisitos. Eu via. Eu passava no enterro, eu via uma pessoa do lado do caixão, sabe? Aquelas coisas. Eu passava do outro lado, eu via. Eu passava em alguns locais assim, onde tinha acontecido alguma coisa, eu via como se fosse umas sombras negras, sabe? Quer dizer, eu É. via coisas no céu, quer dizer, eu via um monte de coisa que era estranho, né? E nessa época eu falava, fui conversar com meu pai, com a minha mãe, né? E eles falaram, não, você é menino, você não sabe o que é, e não sei o que. Aquelas histórias de pai e mãe, né? Querendo falar pro filho, né? Se acalme, pelo amor de Deus, que a gente nem sabe o que é isso, né? Tem nem resposta para dar. Não, não tem. Principalmente naquela época, né? Aí, em 1994, a gente já estava morando no interior de São Paulo. Aí teve esse período aí de 93, 94, mas começou mesmo assim, final de 93, foi 94 inteiro. Eu não dormia de noite. Porque eu sentia que vinha assim, seres de vários tipos, vozes, coisas que vinham conversar comigo, bater um papo, não sei o quê. Aí fazia eu desenhar, conversava comigo, aí eu desenhava a noite inteira, desenhava roupa de mulher, aí desenhava rosto, aí desenhava isso, desenhava aquilo, conversava, aí me falava da vida deles, não sei o que. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Né? E eu lá, não sabia nem o que era, né? Você estava acordado ou dormindo? Não, completamente acordado. Não, vim sentar, quando estava dormindo, vim sentar do lado da cama. E como era? Era como pessoas normais mesmo? Como eu e você. Né? Não, tinha outros também que vinham, parecia só a cara. Tinha outros que era só falava, mas eu não via nada, sabe? Era uns negócios assim que eu não entendia o que era. Tava já na adolescência, né? Então ficava ali, aí conversava e tal. Aí minha mãe ficava desesperada, porque via a noite inteira a luz do quarto, né, acendida. Eu falava, mas você não dorme? Eu falei, não durmo, porque todo dia de noite tem alguém vindo me encher os pacovar, né? Eu tô tranquilo aqui, e aí chega lá e senta do meu lado. Né? E não adiantava para falar, não, vai embora, porque ele ficava lá do mesmo jeito. Eu falei, E não, você lembra o que é que eles falavam, o que é que eles desenhavam? não, me falava assim, coisa normal, e aí, como é que você tá? Sabe, como se fosse um amigo. Sim, Só que eu não conhecia ninguém, pô. Uhum. Né? E sentava, passava pela porta, pela janela, sentava, estava acordado na cama, de repente eu levantava assim, tinha alguém do meu lado. E eu parava, ficava parado, não sabia o que fazer. Aí conversava comigo, eu ficava quieto, né? Aí tinha uns que eu aceitava, né? Tinha umas moças, tinha uma mulher, né? Também às vezes vinha e falava assim, vamos desenhar? Aí eu ficava desenhando. Aí era como se ela pegasse assim um pouco da mão, né? E falasse assim, vamos desenhar. E a minha mão começava a desenhar um monte de roupa de mulher, uns negócios. Quer dizer que ela trazia algum papel, material para desenho, alguma coisa? Não, eu tinha, porque na época eu já desenhava. Ah, tá. Né? Eu desenhava bastante. Uma coisa importante, você é artista plástico, né? Eu sou artista plástico desde
Desde pequeno eu sempre desenhei, mas comecei a desenhar bastante mesmo a partir dos 14 anos, né? Desenhar e pintar. Sim. E Aí essas eu tava pessoas apareciam e estimulavam a desenvolver esse dom, né? Você já... Exatamente, era como se alguém viesse e falava, não, vamos fazer isso. Sabe, poesia, um exemplo, eu falava muito de poesia. Aí falava, vamos ler Carlos Drummond de Andrade? Eu arrumava um livro de Carlos Drummond de Andrade, sabe, e ficava lendo. Sabe, vinha e falava as coisas assim para mim, ó, faz isso, sabe? Mas assim, de uma maneira muito sutil, não, sabe? Não tinha intervenção assim forte. Era coisa como se fosse de camaradagem, sabe? Vinha e explicava certas coisas, falava de roupas, eu falava, porque não, estilista, sabe? Aí eu desenhava, fazia desenho, história em quadrinhos, sabe? Um monte de coisa, assim, coisa que normal, tranquilo, né? E a minha mãe falava, porque ela falava, eu te escuto falar a noite inteira. Eu falei, não, mas. Bom, aí o que aconteceu? A família ficou com medo. Sabe como é que é, né? Aí a família, não vai levar. Que será que ele tem, né? Ele é louco. Não, a primeira coisa falou, ele é louco, né? Aí o que fizeram? Falou, não, vou levar você no psiquiatra. Aí me levou no psiquiatra lá na cidade, lá. E era um psiquiatra já falecido, né? E me perguntou um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Perguntou se eu me drogava, perguntou se eu era homossexual, perguntou um monte de coisa. Aí fez o teste de Rorschach, né? Pra ver se eu era meio... né? Aí fez um monte de coisa. Aí eu lá, só... Aí ele chamou meus pais e falou, esse menino aí não tem problema nenhum não, viu? É só desse jeito mesmo. Aí... O jeitão é dele mesmo, né? É o jeito dele. Aí eu falei, não, mas o que eu vou fazer? Aí eu perguntei, né, o que a gente vai fazer, né? Aí a gente conhecia um padre, né? Aí chamou o padre veio. Isso em 94. Aí o padre veio, ia fazer 17 anos, se não me engano, 16, 17, uma coisa assim. Aí o padre, né, o padre Zezinho veio, a gente conversou e tal. Aí ele me deu um livrinho, falou para mim rezar bastante, pedir para não ver mais ninguém, para não conversar com mais ninguém. Aí, bom, eu falei, tudo bem, de noite eu fazia reza, né, rezava o Pai Nosso, né, eu rezava o Ave Maria, fazia tudo direitinho, mas não adiantava nada. Não tem nada a ver. Aí me levaram no pastor também, que eu conhecia, que a família conhecia, que já é falecido também. Aí ele falou assim, não tem jeito não, não dá pra... Aí depois conseguiram, igual eu falei para você, já falei, ó, entrar em contato com uma rezadeira, uma senhorinha assim, muito, muito simples, muito aquelas que faz, né, lá no interior a gente chama de rezadeira, né? Não sei se aí no norte também chama de rezadeira, mas... Benzedeira, rezadeira. Isso, rezadeira, benzedeira. Aí ela tava lá, aí ela pegou uns ramos assim, ficou batendo, né? Aí falou uns negócios lá, falou, esse menino aí, eu acho que ele é médio, viu? Aí eu falei assim, bom... Mas aí o problema é que a família entrou em jogo, né? A família falou assim que não aceitava isso, né? Que não era tudo católico, praticante, né? Então falou assim, não, isso aí para nós não vale a pena, né? Isso aí nós não quer mexer com isso, nós é muito católico, nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos em Nossa Senhora da Aparecida, todas as coisas, né? E falou que a gente não mexe com isso, é coisa do diabo, né, como eles falam, né? Falou essas coisas esquisitas aí. Aí o que eu fiz? Aí eu tomei consciência de uma coisa, né? Ou eu aceitava isso aí tinha que procurar um centro espírita, talvez virar espírita, né? Ou no centro de Umbanda, alguma coisa assim, né? Ou se não, né, ficar quieto, olhar, né? Tentar ajudar, porque vinha muita coisa assim, vinha muita coisa premonitória, né? Às vezes eu estava assim, no sono, né? Vinha muitos sonhos de coisas que iam acontecer, né? Então, às vezes eu tentava ajudar as pessoas e falar, né? Falar assim, olha, infelizmente eu vou... Né? Eu tentava falar para as pessoas, né? Mas eu vi que era complicado, porque, sabe, não é fácil falar dessas coisas com ninguém, sabe? Aí o que aconteceu? Aí, bom, eu cresci do jeito que era, continuei vendo tudo que eu via, mas assim, para mim era tão normal que eu não fazia nem mais atenção. Sabe, às vezes eu tava andando, eu via passar, sabe? Andando na rua, assim, via passando. Normal, como se eu e você estivesse andando na rua, né? É normal. E como você distinguia uma pessoa que era do mundo material de uma pessoa que não era do mundo material? Ele olhava pra mim. Ele olhava?
Ele olhava e Dava sabia um que eu estava sinal. vendo ele, e os outros que estavam do lado ninguém via, né? Só via que eu estava. Aí eu baixava a cabeça, né? Mas ele Sim. sabia, porque pelo que eu li depois, pelo que tudo. Que eu demorei anos, né? Procurando, estudei muito, li muito livro. Eles leem os pensamentos, né? E tal. Então, quer dizer, ele sabia que eu estava vendo ele, né? Então ele já tinha ideia do que estava acontecendo, né? Então aí o que eu fiz? Eu peguei, calmamente, eu peguei, falei assim: não, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha, né? Eu acho que é só por aqui mesmo que para isso, né? Eu acho que eu não vou. E outra, eu também tenho o meu livre-arbítrio, né? Eu decido aquilo que eu quero e o que eu não quero fazer, Sim. né? Aí eu fiquei quieto, né? E deixei passar. Aí a vida continuou, aí eu peguei, decidi de ir embora, né? Eu falei assim: não, vou emigrar fora do Brasil, vou embora, né? Porque sabe como é que é? O Brasil é complicado, política, muito rolo, muita violência, sabe? Coisas assim que eu tava já. Sabe, eu tenho horror Sim. de. Eu não gosto de violência, eu não gosto de, sabe? Eu gosto de coisas Que, calmas, tranquilas, que né? idade você tinha quando resolveu emigrar? A primeira vez eu estava com 19 anos, né? Já pintava, já desenhava? Já pintava, já desenhava e decidi. Aí decidi ir para a Itália. Aí fui na Itália, né? Aí fiquei um tempo na Itália e depois voltei para o Brasil. Aí gostei, né? Falei assim: não, mas a Itália não, porque a Itália também é um Brasilzão, né? É um Brasilzinho, né? Você... E você vai lá, principalmente no sul da Itália, é a mesma coisa que você está aí no Brasil. Até as casas, tudo parece, né? O sul da Itália é o Brasil, né? Uhum. Aquela coisa, né? O povo é muito gente fina, adora a Itália, os italianos, o povo é gente boa mesmo. Mas assim, Sim. viver lá eu não poderia, porque eu queria um negócio mais assim, A né? qualidade de vida lá não era melhor do que a do Brasil, não? É, era assim, como é que se diz? Igual eu te falo, as pessoas são muito boas, elas têm um coração bom. O italiano do sul tem um coração desse tamanho, sabe? É um povo bom mesmo, sabe? Mas assim, eu morei, também estava no norte da Itália, eu fiquei um tempo em Bolonha, em Ravenna, no norte da Itália, mas eu preferi voltar para o Brasil e eu queria migrar para um outro país. Aí eu pensei: bom, eu vou para os Estados Unidos, ou vou para a Austrália, ou para o Canadá. Eu pensei em vários países. Aí eu conheci um italiano que estava morando em Paris, falou assim: ó, vem aqui para você ver tal. Eu peguei e vim para Paris. E gostei da França. Eu me Sim. senti bem na França, né? Aí eu decidi migrar para a França. Aí vim embora para cá, né? Dei meus pulos aqui e já fazem 22 anos que eu estou aqui, Uhum. né? Essa E região aí, que você mora é outra cidade? Não é Paris, não? não, a cidade chama Triel-sur-Seine. Hum. O Sena, um dos braços do Sena é aqui na frente de casa. Ele passa um dos braços do Sena, né? Mas é na região metropolitana, né? De É na Paris. Grande Coroa, como eles chamam, né? Da Uhum. Grande Coroa, aqui eles chamam de Couronne Métropolitaine, é a Grande Sim, Coroa Metropolitana, né? sim, sim. De Paris, né? Mas, igual eu falei para você, tudo é trem. Tudo é na Sei. base do trem. Quando não é do trem, é daqueles trenzinhos mais pequenos. Quer dizer, tudo aqui é muito mais. É Você não sobre precisa nem de trilhos. carro. Você não precisa de carro, né? Mas tem gente que tem. Minha esposa tem carro. Eu não tenho carro, mas ela tem carro, porque eu não gosto de carro. Mas, quer dizer, você pega. Eu tô a 10 minutos da estação do trem, pego o trem e vou em Paris. Em 40 minutos, estou na Gare de Saint-Lazare, que é no centro de Paris, né? Então, aí em 2005, eu já estava morando aqui. Eu já tinha divorciado do primeiro casamento, que eu tinha casado com uma portuguesa, que era muito católica e que não gostou muito dessas histórias. Porque eu Sei. vivia falando as coisas que iam acontecer, né? Aí ela ficou Você meio assim. tinha premonições, sonhos? Sonhos, muito sonho. Muito sonho. Tudo quanto é coisa, inclusive coisa assim que saía, né? Que ia acontecer, coisa, tragédia, essas coisas, né? E eu É. fiquei quieto, só, né? Aí com ela, infelizmente, eu precisava falar com alguém, né? Uhum. Aí ela não deu certo o casamento por causa disso, porque ela, como muito católica, para ela isso aí não era coisa de Deus, né? É, Como eles é falam, né? verdade. Aí o que aconteceu? Aí a gente se divorciou em 2003, né? Eu conheci ela em 99, 2003 a gente se divorciou. Aí eu conheci uma francesa, fui morar com essa francesa, a gente teve uma filha em 2005, mas em 2004, não, a menina nasceu, era 2005, Em 2005, foi para mim, até hoje, para mim, fica assim, é uma experiência formidável. É essa famosa experiência de
de OQM, né, que no Brasil chama OQM. EQM, perdão. EQM, e aqui na França é NDE, né, a gente chama de NDE. NDE. Então, eu tive essa famosa experiência, né? Eu não pedi nada, eu só tinha um problema, eu tinha pegado um pouco de peso, então eu tinha problema de apneia do sono, né? Acontecia muito que eu tinha, às vezes, tinha interrupção da respiração, então acordava sufocando, todo esse tipo de coisa. Sim. E durou um certo tempo, isso aí durou alguns anos, né? Inclusive foi até grave, né? Porque o médico falou que você tinha que perder peso, fazer exercício, todas essas coisas. Aí o que aconteceu? Eu um dia, no inverno aqui, eu não me lembro na época, eu sei que era inverno, tinha nevado bastante, tava frio. Aí eu fui me deitar, né? Fui deitar no quarto e tal, a esposa ficou assistindo televisão, depois eu ia se deitar, eu já tava dormindo. E eu não lembro que hora, eu sei que era de madrugada. Eu acordei, é assim. Essa experiência, ela me marcou de uma maneira tão grande que hoje, 15 anos depois, 16 anos depois, hoje eu consigo mais ou menos dar uma explicação, mais ou menos do que é. Porque foi assim, foi uma coisa que eu durante muitos anos, quando eu falava a respeito, durante 10 anos, quer dizer, durante 5 anos eu não falei nada. Depois desses 5 anos eu comecei a tentar explicar, porque toda vez que eu tentava falar, eu chorava. Porque eu não conseguia explicar o que era. E revivia a emoção também do momento. Completamente. Completamente. Eu não conseguia explicar para ninguém o que era. Toda vez que eu começava a tentar falar, eu não encontrava palavras para explicar o que era realmente isso aí. Porque foi assim, eu tava dormindo e de repente, como é que eu posso explicar isso? Eu já não estava mais aqui. E não era um sonho. Eu sei quando é um sonho, eu sei quando é como é que se diz? Hoje eu posso utilizar essa palavra, porque eu já fiz. É saída do corpo, né? Sair do corpo. Uma saída astral, não sei como é que chama no Brasil. Aqui na França a gente utiliza uma outra expressão. Então, eu estava fora do meu corpo. Eu não estava mais aqui. Eu estava em um outro local. De repente, assim, estava tudo negro. E de repente eu vi uma luz. Sim. Era tudo negro, sabe? Era tudo como se fosse uma tela gigante negra. E de repente eu vi uma pequena luz, muito pequena. E essa luz me tirou a atenção. E de repente eu senti o meu corpo fazendo... Não é meu corpo, a minha consciência, o espírito, né, a alma, cada um pode utilizar o termo que ele quiser. Ele começou a correr, voar, ou a planar, eu não sei como é que a gente eu não tenho assim, o espírito ele foi em direção... Se deslocou, né? Ele se deslocou rapidamente, mas rapidamente, como a velocidade do pensamento. De repente ele foi numa rapidez assim, parecia como a velocidade do pensamento, né? Ele já estava quase chegando lá, de repente eu entrei num caminho, como se fosse um caminho iluminado, um grande caminho iluminado. Eu passava por cima dele e eu tinha uma visão de 360. Eu via para tudo quanto é lado. Como se eu tivesse olho para todo lado. E de repente eu vi esse caminho assim, e eu passava por cima dele, eu vi uma leve poeira dourada se levantando. Voando assim por cima dessa estradazinha, desse caminho, essa poeira, eu passava rápido e eu via a poeira fazer assim, devagarzinho. Em direção à luz, né? Em direção à luz. E a luz cada vez ficando mais forte. A luz cada vez... E essa que era pequena começou a ficar gigantesca. Né? E de repente, eu estava com a cabeça assim, olhando essa poeirinha, porque eu fiquei assim muito... Eu fiquei olhando, falei, nossa, o que é isso, né? Essa poeirinha. Mas assim, eu nem lembrava mais que eu existia em corpo. Era uma coisa assim muito estranha. Sabe? Era como se eu estivesse voltando para casa. E de repente eu vi essa luz enorme, mas uma luz assim, eu olhei para ela. Essa luz era como se fosse o sol, mas assim, não era o sol, ela era gigantesca, né? Era uma luz assim, ela iluminava tudo, ela não me cegava, era uma luz muito forte, mas ela não me cegava, ela não me queimava, ela não me fazia mal. Ao contrário, cada vez mais perto que eu chegava dessa luz, mais eu me sentia bem.
mais eu me sentia feliz. E de repente veio como se uma onda. Uma onda que veio assim, uma onda de luz, mas diferente, como uma onda, porque eu via como se fosse uma onda. Sim. Essa onda veio e bateu assim, né, no que eu era. Eu não sei o que eu era, né? Se era só consciência, pré-espírito, sabe-se lá o que era. Eu sei que ela veio e bateu assim em mim, e eu senti assim um amor que hoje não, hoje eu não choro, mas na época, quando eu falava disso, eu chorava. Eu chorava assim de não parar mais. Uhum. Eu nunca senti um negócio desse. Era como se... Não tem como explicar esse amor. Né? Igual o exemplo, a gente chama de amor incondicional, mas a gente não sabe o que é realmente. Uhum. Sabe? É assim, é um amor, a gente fala amor, mas é muito mais do que isso. Sim. Sabe? Era como se... Eu não sei nem como é que eu posso explicar. Se eu coloco todas as mães do mundo junto e falando que me ama, não chega perto. Acolhimento, proteção, né? Aceitação. Tudo que você... Não tem julgamento, não tem nada. Não, era um amor assim, de falar para você... Sabe, é como se eu te amo. Sabe assim, eu te amo, mas o eu te amo, que quando ele fala o eu te amo, você sente o eu te amo. Sim. Mas profundo mesmo, ele vai profundo na alma da pessoa. Aí eu senti o baque. Eu falei, opa, o que é isso? Eu me lembro que eu pensei assim, o que é? Esse amor. Mas assim, eu me senti, de repente é como se eu estivesse planando, sabe? Uhum. Aí uma segunda vez, aí vem uma segunda onda. Ah, essa aí foi maior do que a outra. Essa aí eu fazia parte de tudo. Sim. Essa eu fazia parte do universo. Você se fundiu com ela, com a luz, com a onda. Quando veio essa onda, assim, essa energia, eu era o universo estava em mim, eu estava no universo, eu era o tudo. E tudo, com todo mundo. Sim. Com todo mundo, com todos os seres vivos do mundo, do universo, tudo. A gente era tudo irmão, tudo a mesma família. Aí de repente, aí eu vi que a velocidade diminuía, né? Porque eu estava chegando perto da velocidade diminuía, aí eu falei, nossa, né? Eu vou ver alguém, né? Aí foi diminuindo, e eu como se tivesse assim numa situação de amor, como se eu tivesse no útero da... Sei lá, é um negócio que não tem explicação. Aí de repente veio a terceira onda. Essa terceira onda, ela não foi legal. Porque na hora que ela bateu, era como se alguém tivesse pegado uma corda, assim, que tivesse amarrado da minha cintura e tirou para trás. Mas tirou assim com uma força inacreditável. Né? E eu fiquei assim, como se eu tivesse... Alguém me tirou e eu, não, sabe? Aquela coisa assim esquisita. Você foi afastado de repente? Não, no mesmo momento. No mesmo momento que eu senti a terceira onda, que seria como se... eu acho que seria talvez a da morte, né? Eu não sei. Eu não sei o que era. Mas quando eu fui sentir isso, eu senti como se alguém tivesse uma corda atrás ou uma mão e tivesse tirado. E quando tirou foi de uma vez só. Então não foi a onda que lhe causou essa sensação de afastamento. Foi algo que ele tirou para você justamente não entrar naquela onda. Exatamente, porque eu já estava chegando assim no final do caminho, eu já estava entrando numa luz enorme, gigantesca. Talvez ali não tivesse mais retorno, né, para você. Não sei. Eu não posso explicar, porque até eu igual eu falo, eu tenho um monte de livro aqui, eu leio... todos esses anos li tanto livro, fiz tanta coisa, e até hoje não consigo entender exatamente o que era. Por quê? Porque é muito difícil explicar. Uhum. Eu senti muito quando fui tirado para trás. Isso aí eu senti realmente. Porque eu sentia como se fosse uma corda, era realmente uma sensação de que alguém estivesse me puxando para trás. Sim. Então, na hora que ele me puxou, eu entrei direto no corpo. Era como se tivesse sido jogado assim. Sabe, colocado dentro. Uhum. E quando aconteceu isso, eu acordei. Tava com falta de ar. Já tava, né? Aí e acordei com a falta de ar e já chorando. O pior foi isso, eu já acordei chorando já. E falando para
que a companheira na época, a ex-companheira, falou assim, nossa, o que está acontecendo? Você está chorando? Aí acendeu a luz, o que está acontecendo? Tá tudo... Ela falou, eu não me lembro, né? Você está tudo branco e tal. Eu acho que eu estava perdendo o ar, eu acho que eu estava tendo, sabe, aquelas coisas que quando a gente tem apneia, né? Não, é uma parada respiratória. Né? Não sei. Eu sei que eu estava muito branco, estava com falta de ar e com uma forte dor no peito, uma grande dor aqui no peito, aqui, mas muito forte. Né? E chorando. Aí eu fiquei chorando durante a noite inteira, eu ficava chorando e ela falava comigo, ela falava que eu não entendia o que ela falava. Uhum. E eu só falava, inclusive falava em português, falava o que eu estou fazendo aqui. Como se você não entendesse mais o retorno, né? Era muito estranho para você. Completamente. Eu estava chorando porque eu não entendi o que eu estou fazendo aqui, eu quero ir embora daqui. Mas assim, na minha cabeça eu não queria voltar para o Brasil, não era voltar para o Brasil. Sim. Eu queria voltar onde é que eu estava lá. Uhum. Era isso que eu queria estar lá. Sim. Porque o negócio era lá. A coisa boa era lá. Né? Uhum. Essa coisa maravilhosa, né? E tudo, e esse amor, né? Eu falei, nossa, por quê? Por que eu? Né? Aí ficou durante anos aquela pergunta, por que eu? Né? Por que aconteceu comigo? Né? Sabe? Ficou aquela coisa assim. Aí fui no médico no outro dia, fiz exame de sangue, aí a gente fiz alguns exames respiratórios para ver se por causa da minha apneia, se fez também, inclusive fiz eletrocardiograma, fiz um monte de coisa para ver, né, se tinha acontecido. Não tinha nada. Não deu nada. O único problema que eu tinha era de apneia mesmo. Né? Você tinha na faixa dos 30 anos, né? Mais ou menos. Era mais ou menos, nesse período aí. E tava chegando nos 30, eu acho, né? Era não, é isso aí. Bem jovem. Era bem, não, era menos, eu tava com 26 anos. 26. 2005. Então, quer dizer, era aquela coisa assim. Não sei se era 26. Bom, isso não tem problema. A questão não é nem a idade, porque isso aí não existe idade para acontecer esse tipo de fenômeno luminoso assim. A questão é assim, porque aí depois eu fiquei pesquisando, bom, porque esse negócio de EQM é quando as pessoas têm a morte, né, tá no coma, ou quando tem acidentes. Aí depois, procurando em livros, eu vi que não. Inclusive, tem até gente que teve isso por causa, principalmente nos Estados Unidos, com um problema de apneia. Uhum. Teve esse tipo a mesma experiência. Esse mesmo tipo de experiência, né? Porque eu pensei que não, né? Mas assim, o problema é que a sensação que eu sentia não tem nada a ver. Como eu posso explicar isso? Não era assim uma coisa viva, vivo nosso aqui. Era muito mais real. Sim. Como é que eu posso explicar? É como se a realidade fosse lá. É estranho, né? Para nós que estamos aqui não conhecemos essa experiência, é estranho, mas hoje em dia eu já entendo um pouco mais, porque parece que os sentidos aqui não são capazes de apreender as sensações tanto quanto lá. Então, como lá você tem muito mais apreensão das sensações, parece que lá é mais real. Aqui é menos. É como se você tivesse anestesiado, dormindo, sente menos as coisas. Né? Aqui Bom, até hoje, às vezes, assim, eu fiquei anos, falei, eu quero ver de novo, eu quero sonhar. Eu até falo, eu quero sonhar. Eu falo, quero sonhar de novo com isso aí. Sabe, eu ficava pondo na cabeça as ideias. Nunca mais, desse jeito aí, nunca mais. Foi só uma vez. Sim. Essa sensação de completude, essa sensação total de fazer parte de tudo, esse amor incondicional, que para mim é muito maior do que isso, né? Essa sensação de uma força superior, como se fosse Deus, né? Essa coisa assim de, sabe, era maravilhoso, é maravilhoso. Eu não sei nem como é que depois disso a minha vida mudou, quer dizer, mudou de que senso? Eu comecei a estudar, a ler, a ver certas coisas, né? A ler livros. Diminuiu um pouco as coisas que eu via,
eu sonhava bastante, mas eu via menos, vamos falar assim, espíritos ou entidades, né? Cada um chama como quiser, diminuiu. Aí, de repente, como é que eu posso explicar? Durante anos ficou assim, quer dizer, essa experiência ficou como, para mim, a minha verdadeira experiência de vida, né? Foi aquela realmente que como é que se disse assim, que me deu uma visão da vida espiritual, né? Da verdadeira vida, né? A gente pode falar até assim também, né? Mesmo se essa aqui é muito importante, né? Aí o que aconteceu? Aí eu tive, durante anos eu via, não via, aí quer dizer, aí durante anos, mais de 10 anos, ficou normal, não tinha nada. Aí o ano passado, no final do ano passado, aí aconteceu um negócio estranho. Eu fui trabalhar em Paris, de madrugada, que eu acordava 4h30 da manhã para ir trabalhar. Aí eu cheguei lá, era 5h30 mais ou menos quando eu cheguei em Paris, lá na região onde eu ia trabalhar. Aí eu tava assim, muito estressado, né? Aquelas coisas da vida, né? A gente vive estressado por coisas ridículas, né? Uhum. Tava muito estressado por nada, aquelas coisas de homem, sabe como é que é homem, né? Homem tem sempre umas ideias meio. Né? Você sabe como é que a gente é, né? Meio... É verdade. Aí eu tava lá subindo assim, uma rua assim, Paris subindo assim, e de repente, assim, eu dei um grito dentro de mim e falei, por quê, né, meu Deus? Tanto, não sei o quê. E de repente uma voz falou comigo. Uma voz. Aí a reação que eu tive, eu falei, você vai para aquele lugar. Eu falei, porque ela falou para mim em francês, sabe? Essa voz falou comigo em francês. O que foi que ela disse a você? Aí, ela falou assim, ela falou em francês, pourquoi autant de stress, mon fils? Aí, em português seria, por que você está tão nervoso, meu filho? Eu falei, né? Mas que é isso? É minha cabeça, tô ficando pirado, né? Aí falou, desse jeito, como a gente tá conversando, né? Aí cheguei no trabalho... Era uma voz masculina, né? Era masculina. Aí eu cheguei no trabalho, sentei, e essa voz veio de novo. E começou a falar comigo. Ele falou, você não quer escrever? Aí eu comecei a escrever. Aí ele me contou um monte de coisa. Como se ela estivesse ditando para você alguma coisa. Não, ele me ditou um monte de coisa. Eu mandei as fotos para você ver aí da quantidade de psicografia que eu fiz. Né? E ela começou a contar as coisas para mim, aí começou a conversar, não sei o quê. Aí, depois disso, cara, não parou mais. Em relação aos problemas que você estava, ela respondeu alguma coisa? Lhe deu alguma instrução? Olha, a primeira coisa que a instrução, assim, vieram tantas instruções que eu não tenho nem como, assim, foi um monte de instrução. Sabe, aquela coisa, porque a gente é assim, a gente acha, né? Porque principalmente, um exemplo, eu fiquei com tanto ódio em relação à minha família não aceitar essas coisas que eu via, que eu fiquei uma pessoa assim, agnóstico. Sabe? Eu não acreditava em nada. Para mim, morreu, acabou. E olha que eu vi espírito, pra você ter uma ideia. Morreu, acabou. Então, eu fiquei naquela coisa assim, sabe? Eu comecei a odiar. Sabe? Porque eu não sabe? Não entendia o que estava acontecendo, não sabia o que era. Então, preferiu negar, né? Eu neguei tudo. Eu neguei tudo, completamente. Completamente. Principalmente, assim, as pessoas que olhavam para mim em relação a isso, sabe, como se você fosse alguém desequilibrado. Sabe, quando você é desequilibrado, você não pode sair do teu país e migrar, se naturalizar, viajar o mundo inteiro. Você não pode fazer isso. Uma pessoa equilibrada como eu sabe o que está... Sabe, eu sei como é que funcionam as coisas. Mas eu fiquei tão revoltado com as coisas que eu falei assim, não, bom, para mim chega. Para mim tudo é porcaria, né? Morreu, acabou, fedeu. Todas essas coisas ridículas que a gente escuta, né? Era revolta. Era uma revolta. Mesmo depois de ter tido aquela experiência. Mesmo depois de ter tido aquela experiência. Pra você ver como é que o negócio foi forte comigo. Porque eu neguei tudo isso. Né?
Então, aí essa voz veio, e veio, não só veio ela, veio várias outras. Veio várias outras que, assim, que me ensinaram um monte de coisa, que me aprenderam um monte de coisa. Falou assim, olha, você... A primeira coisa que assim, era questão-resposta. Eu perguntava, me respondia. Eu perguntava, me respondia. Aí, um exemplo, assim, eu perguntei, bom, quem é você? Aí, um falou assim, olha, no passado me chamavam assim. No passado me chamavam, eu tive muitos nomes no passado. Nós tivemos muitos nomes. Sim. Era anjos, guias, seres de outros mundos. Você pode me chamar do que você quiser, mas eu sou seu amigo e eu estou aqui para te ajudar. Aí o exemplo, me deu um exemplo em relação à vida, sabe, em relação às coisas da vida. Então foi assim, foi uma abertura total, me explicou um monte de coisa. Quer dizer que ele não era humano, né? Ele era um ser de outra categoria, certamente. Ele falou assim que nós e ele era a mesma coisa, nós somos todos da mesma família. Sim, sim. Sabe? E que ele está aqui, e não é só para mim, não. Igual eu pensei, foi só para mim, não, para o mundo inteiro. Tem esse tipo de ajuda, né, de anjo, podemos chamar assim de anjo, algumas pessoas acham mais bonito, ele está no mundo inteiro e todo mundo tem o seu anjo da guarda. Né? Como ele me explicou, cada um tem o seu anjo guardião. Sim. Né? Então, porque a gente acha que é mentira, mas assim, quando ele fala, igual eu falei, antes de eu fazer a pergunta, ele já me dava a resposta. Aí eu comecei a escrever com a mão esquerda, com a mão direita. Né? Quando a gente começou a conversar tudo sobre isso, aí começou a aparecer uns negócios estranhos. Aí de repente eu comecei a sentir assim uns negócios que eu não entendia muito bem o que era. Eram umas energias meio, vamos por assim, meio negativa. Vim conversar comigo, não entendia. Mas, negativa mesmo, sabe? Muito ruim. Falava umas coisas que não eram nada legal, principalmente em relação a nós, seres humanos, né? Aí ele pegou e conversou, né? Mas esse que estava aí, que se apresentou primeiro, ele era atrás. Era como se fosse um curso. Sim. Eu fui apresentado a um monte de gente, porque para mim todo mundo era gente boa. Né? Mas no final, todo mundo, no fundo, é gente boa. O problema é que tem gente que fica perdida, revoltado. É aí que, quando eu comecei a refletir, eu vi o porquê. Porque eu estava me transformando nesses outros tipos de pessoa. Revoltado da vida, revoltado de tudo. Revoltado de Deus. E a pessoa, quando desencarna nessa condição, certamente fica... continua, né, nessa revolta depois. Né? Completamente. Ele explicou um exemplo. Quer dizer, ele me deu vários tipos de respostas, mas um exemplo. As respostas mais assim interessantes, porque para mim todas foram interessantes, mas assim, em relação ao pensamento, que você é aquilo que você pensa. Se você pensar coisas negativas, você será uma pessoa negativa. E quando você morrer, você sair desse mundo carnal, você for para o mundo espiritual, vamos chamar assim, você lá vai ter essas energias negativas e você será atirado para mundos ou locais onde pessoas que têm a mesma energia que a sua, sabe? E sei lá que os espíritas, porque inclusive quando aconteceu tudo isso aí comigo, porque foi assim, eu tive assim, inclusive a minha própria esposa, ela via os espíritos dentro de casa. Ela também via, também tinha essa capacidade? Não, ela não é nada, minha mulher não é nada, nunca foi, não é médium nem nada, ela via... Ela viu algumas vezes eu psicografando os espíritos do meu lado. Ou várias vezes ela viu, por exemplo, os odores. Porque acontecia muito odor de flor. Algumas outras vezes acontecia um cheiro de queimado muito forte. Sim. Sabe? Então o que aconteceu? Aí a minha esposa falou assim, bom, o que você vai fazer com tudo isso aí, né? Porque a gente tem que saber, porque tá meio estranha a tua história. Porque eu falei assim, bom, eu vou parar, porque eu fiquei com medo. A realidade é essa, eu fiquei com medo. Vou parar de escrever. Cara, eu fiquei assim, uma semana sem escrever, a mão esquerda começou a escrever sozinha. A mão tremia o dia inteiro. Aí que aconteceu? Eu comecei a escrever com as duas mãos.
É. Escrevia com a mão esquerda e com a mão direita. Com a mão esquerda escrevia em português e com a mão direita escrevia em francês. E qual era o tema dessas escritas? O que é que você escrevia? Todo tipo de ajuda, de conhecimento do seu ser interior. Relativo a você ou à humanidade? A humanidade inteira, porque o ser interior que está dentro de mim está dentro de você e de todos aqueles que vão escutar esse vídeo. Quer dizer, nós todos somos todos iguais, né? Uhum. Então, quer dizer, essa autoajuda que foi dada para mim, que pode, inclusive falou que não existe pessoas eleitas, todos nós temos direito a isso. Uhum. Né? E essas autoajudas, um exemplo, o conhecimento do que você é. E outra, ele não dava tudo também. Não era assim, eu te dou isso. Não. Eu perguntava certas coisas, por exemplo, tinha coisas que eu perguntava, ele não respondia. Ele falava, olha, existe um mecanismo, sim, no universo existe um mecanismo quântico, sabe, coisas assim, mais de área científica, mas sim. O que eu posso te falar é que o essencial de tudo isso é o amor. Inclusive, se não existisse o amor, a gente não poderíamos estar aqui conversando entre nós. Pois eu amo o espírito encarnado que você é. Quer dizer que o amor é uma energia concreta no mundo espiritual, a energia, né? Ele falou para mim que o amor é a energia central do universo, de tudo que existe. E nele existe Deus. Por exemplo, a maior pergunta que eu fiz foi o que é Deus? Né? Inclusive até outros espíritos que apareciam, porque de repente começou a aparecer um monte. Eu fui perguntando, o que é Deus para você, meu filho? Né? Mas a melhor resposta que ele deu para mim, Deus foi o guia, ou o anjo da guarda, né? Eu perguntei, o que é Deus? Ele falou assim, não existe nome para a eternidade. Não existe nome para Deus. Deus é a eternidade, Deus é eterno. O nome Deus é uma criação nossa dos seres humanos. Sim. Né? É como se Deus não pudesse ser resumido num nome, nem numa pessoa, nem numa criatura. Não. Ele é tudo, né? Ele é tudo. Ele falou, Deus, não existe nome para a eternidade. O que significa Deus? Não existe nome para a eternidade. Deus é tudo. Sabe? Aí eu perguntei a respeito de um monte de coisa. Por exemplo, perguntei sobre Jesus Cristo, perguntei sobre as religiões orientais, eu perguntei um monte de coisa. E só muitas respostas bonitas. Eu perguntei sobre a mãe de Jesus, a Nossa Senhora. Eu perguntei muitas coisas, assim, e as respostas sempre uma mais bonitas do que as outras, né? E então, quer dizer, era sempre assim, de um jeito para querer falar para você que isso que você... A primeira coisa que me ensinaram foi assim, uma das primeiras foi assim, você não é o que você pensa. Aí eu falo, o que eu não sou o que eu penso? Quer dizer, eu achava que eu era o corpo que eu habito. Quer dizer, eu sou isso aqui. Ele falou, não, isso aí é um veículo. Sim. Um escafandro. O casulo da borboleta. Sim. Me deram um monte de nome. Certo? Só não é você, né? Não. Tem que amá-lo, tem que respeitá-lo. Nós somos um só. O corpo e o espírito é um só. Enquanto nós estamos aqui, nós somos um só. Mas ele explicou. Isso aí é um tempo passageiro. Você está fazendo uma experiência de evolução espiritual no corpo terrestre. Tá entendendo? Era coisas que eu nunca me liguei nisso aí. Né? Nunca fui muito nesse lado profundo da espiritualidade. Era sempre mais... E o que é que ele falou de Jesus? É que... Como é que eu posso dizer isso sem maltratar as pessoas assim de religiões? Não é bem isso o que a gente pensa. Ele é muito mais do que a gente pensa. Sim. Não se resume àquele Jesus que nasceu na Palestina, historicamente. Não. É muito mais do que aquilo. Não. Jesus é nosso irmão. Né? E Jesus, sabe, não é essa maneira de o Jesus crucificado na cruz, sofrendo, sabe? Não tem nada a ver com isso. Jesus é amor. Jesus foi aquele que foi enviado, né, para disseminar as palavras de amor, porque Jesus, quando você lê, né, são palavras magníficas de amor, né, e, sabe, não tem essa história do pecado, né, um exemplo, me falaram muito a respeito disso, das pessoas que
que vivem, que, sabe, mentalizam isso nos seus espíritos e sofrem muito com isso a respeito o exemplo da culpabilidade, que mesmo depois da morte, a pessoa se sente tão culpada que ela, sabe, o espírito, ele leva isso com ele. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Volte sempre. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas, lançando sempre vídeos novos.